Pessoal, como havia prometido, esse é o primeiro exemplo referente à aula de hipérbole, onde eu mesmo diz o seguinte: como consequência da propriedade definitora da hipérbole, toda onda que se propaga na direção e sentido de um dos focos da mesma reflete para outro foco após incidir em seus ramos. A seguinte figura mostra um esquema em que uma partícula P se propaga na direção e sentido do foco F2 da hipérbole definida por 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado mais 32x mais 36y menos 164 igual a zero. Sabendo que o ponto P, o ponto onde esta partícula P incide na hipérbole, dista 8 unidades do foco F2, podemos afirmar que para chegar ao foco F1, P deverá percorrer. Bem, pessoal, o enunciado diz o seguinte: esse ponto P está se propagando na direção do foco F2, onde ele vai incidir nesse ponto, nesse ponto P1, reflete para o foco F1 percorrendo uma distância D, tá? Uma distância D, que inclusive é o que a questão quer que seja calculado. Ele ainda afirma que nesse ponto P1, desse ponto P1 até o foco F2, há uma distância de 8 unidades. Não é isso? Notem, pessoal, que esse é um problema que vai envolver aquela equação que aparece na definição de hipérbole, que eu apresentei lá no início da aula sobre hipérbole para vocês. A equação diz que o módulo da distância de um foco, do foco F1 até um ponto P, qualquer da hipérbole, que no caso aqui é o ponto P1, né? Então, até esse ponto P1, menos a distância do ponto P1 até o foco 2, será igual a 2A. Onde esse 2A, pessoal, nós já vimos que esse 2A aí é a medida do eixo real da hipérbole, tá certo? Substituindo, então, nós sabemos que a distância do foco 1 até o ponto P1 estamos chamando de D, né? Essa variável D, menos a distância do P1 até F2 é o 8, igual a 2A. E aí nós vamos notar que para determinar o valor nessa equação modular dessa variável D, nós precisamos determinar qual é o valor desse Azinho, tá? E nós já vimos que esse Azinho aí aparece de forma muito clara, muito assim evidente lá na equação reduzida da hipérbole. Não é isso? Pois ele aparece como um dos denominadores, né? Na verdade não é ele, esse Azinho elevado ao quadrado, que aparece em um dos denominadores de uma das duas frações, né? Mais especificamente a fração que tem o sinal positivo, certo? Então, vai ser para isso que vai servir essa equação que, apesar de estar na forma geral, não vai impedir que a gente resolva o problema, porque dá muito bem para a gente transformar essa equação geral na equação reduzida da hipérbole. E é o que eu vou fazer agora, tá certo? Nós sabemos que a equação geral é dada por 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado mais 32x mais 36y menos 164 igual a zero. A exemplo do que acontece com a circunferência e com a elipse, certo? Para levar a equação da hipérbole, que está na sua forma geral ou normal, se preferir falar assim, para a forma reduzida ou canônica, né, da equação dessa hipérbole, bastará a gente, inicialmente, podemos começar colocando, né, fazendo com que esse 164 fique depois da igualdade e organizando os termos da equação para que possamos completar quadrado. Então, podemos trazer o 32x para perto do x ao quadrado, né? E é ideal fazer isso, né, para facilitar a visualização na hora de completar quadrado. E vamos levar o menos 9y ao quadrado para junto do 36y, né? 36y, ficando igual a 164. Note, pessoal, que eu deixei um espaço aqui
para ficar o lugar de colocar o terceiro termo, de adicionar o terceiro termo, o que transformará tanto essa primeira parte, né, esses primeiros dois termos, juntamente com esse terceiro termo, irão se transformar em um trinômio quadrado perfeito que nos permitirá, depois disso, transformar esse trinômio quadrado perfeito em uma soma, um quadrado da soma de uma soma ou de uma diferença, que é o que vai aparecer na equação reduzida, tá certo? O mesmo vai acontecer com relação a esses outros dois termos aqui. Completamos o quadrado para chegar no trinômio quadrado perfeito e, consequentemente, transformar esse trinômio quadrado perfeito em uma soma ou quadrado, em um quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Tá bem? Então, olha só. Primeiramente, como eu já falei para vocês, o ideal para que nós possamos completar quadrado é que o x ao quadrado esteja apenas com o coeficiente 1, né? O que nos permite concluir que esse 16 deverá ficar em evidência. E aí, colocando 16 em evidência, passaremos a ter apenas x ao quadrado mais 32 dividido por 16 vai ficar apenas 2. Tá aqui, certo? Ainda não vou colocar o terceiro termo, porque eu também vou colocar o 9 negativo em evidência, menos 9, ficando apenas y ao quadrado mais 4y, mas não, né? Vai ficar negativo, porque eu divido 36 por menos 9, então fica menos, deixa eu botar aqui, menos 4y, tá? Igual a 164. Continuando então, pessoal, o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar que o terceiro termo do trinômio quadrado perfeito que devemos ter aqui, ele é a metade desse 2 elevado ao quadrado. Eu já expliquei a vocês por que isso acontece em aulas anteriores. Não é isso? Então, a metade do 2 é 1, então eu vou estar adicionando 1 ao quadrado e aí eu terei um trinômio quadrado perfeito. O mesmo eu vou fazer com relação a esses outros dois termos. A metade desse 4 que está acompanhando y elevado ao quadrado será o nosso terceiro termo do trinômio quadrado perfeito que nós iremos obter aí. O detalhe é que tudo que é adicionado em um dos membros da igualdade de uma equação tem que ser adicionado no outro membro. Então, notem que eu adicionei o 1 ao quadrado em um parêntese que está sendo multiplicado por 16. Então, lá no segundo membro, eu terei que adicionar esse 1 ao quadrado 16 vezes, certo? Porque a partir do momento que eu adiciono esse 1 ao quadrado em parêntese, que é multiplicado por 16, significa que esse 1 ao quadrado também está sendo multiplicado por 16. E o mesmo vai acontecer com relação ao 2 ao quadrado. Ele foi adicionado dentro de um parêntese que está sendo multiplicado por menos 9. Então, lá no segundo membro também estarei adicionando 2 ao quadrado multiplicado por menos 9. Tá certo? E agora nós temos o seguinte, pessoal. 16x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 9. Eu não completei aqui, acabei esquecendo de já transformar em um quadrado da soma, mas aqui eu já vou transformar em um quadrado da diferença, tá certo? Notem que para transformar em um quadrado da diferença, o parêntese ficará ao quadrado, e eu vou usar justamente o primeiro termo, tá aqui ele, certo? O segundo termo, não é isso? E o sinal entre eles é esse sinal do 4y. No caso, o sinal negativo, como eu já falei para vocês em aulas anteriores. Igual a 164. 1 vezes 16 é o próprio 16. E 4 vezes menos 9, né? Deixa eu escrever novamente aqui, porque aqui ficou bagunçado, tá? Bem, temos agora 16. Novamente, da mesma forma que aconteceu, né? Que aconteceu com relação a essa parte aqui, ó. Eu vou fazer aqui agora, tá bem? O primeiro termo é o x, né? O parêntese fica ao quadrado.
Notem que aqui não está, né? O parêntese aqui não está ao quadrado. Bora lá. O primeiro termo é o x. E o segundo termo, dentro desse parêntese ao quadrado, vai ser esse último termo aqui, ó. No caso, 1. O sinal entre eles é o sinal do 2x, que no caso aqui é o mais. Tá? Menos 9, y menos 2 ao quadrado, igual 164. 164 mais 16, aqui dá 10, né? Vai 1. Aqui no caso dá 8 e 1. E aqui eu vou retirar, né? 4 vezes menos 9 dá menos 36. E aqui nós temos tranquilamente 16, x mais 1 ao quadrado, menos 9, y menos 2 ao quadrado, igual, dá 144, pessoal. Tá? 144, 180 menos 36. Agora, pessoal, a gente deve lembrar que a equação reduzida da hipérbole, ela só admite depois da igualdade o número 1. Então, nós teremos que transformar esse 144 em 1. E a gente pode fazer isso dividindo por ele mesmo. 144 dividido por 144 é igual a 1. O detalhe é que, se eu dividir um dos termos de uma equação por 144, os outros dois termos dessa equação, no caso, o 9 vezes y menos 2 ao quadrado, também terá que ser dividido por 144. E o mesmo vai acontecer com outro termo, que é o 16 vezes x mais 1 ao quadrado. Também precisará ser dividido por 144. Ainda tem um detalhe, né? Ainda tem um detalhe, que essa nossa equação, para estar na forma reduzida, esse parêntese e este parêntese aqui, ele não aparece, aliás, não aparece o número multiplicando ele, o que nos faz concluir que o único número que estará multiplicando está oculto. E o número que fica oculto na multiplicação é o número 1. Então, esse 16 aqui, ele também terá que ser transformado em 1. E o mesmo vai acontecer com esse 9. E aí, novamente, eu terei que dividir. Agora, eu estarei dividindo esse numerador pelo 16 para que o 16 se transforme em 1. Tá? Eu vou fazer aqui 16, x mais 1 ao quadrado, sobre 144, 144 menos 9, né? Y menos 2 ao quadrado, sobre 144 igual a 1. Bem, arrumando, né? Vou dividir todo esse numerador por 16, para que esse 16 se transforme no número 1. Mas aí, em toda fração, quando se divide um numerador por um certo valor, a gente é obrigado a também dividir o denominador pelo mesmo valor, certo? E a mesma coisa vai acontecer nessa outra fração. Terei que dividir o numerador por 9, todo esse numerador aqui, tá, pessoal? Por 9, o que fará com que esse 9 seja 9 dividido por 9, que vai dar 1. E aí será transformado em 1, tá certo? O que nos obriga também a dividir o denominador dessa fração por 9. E agora teremos o seguinte, ó, x mais 1 ao quadrado, sobre, no caso, 144 dividido por 16 dá 9, menos y menos 2 ao quadrado, sobre 144 dividido por 9, que vai dar 16, que vai ser igual a 1. E agora sim, pessoal, agora a gente pode tranquilamente observar que o a ao quadrado, né, aquele azinho ao quadrado, é o número 9. E esse 16, como a gente já viu na aula passada, né, esse 16 ao quadrado será o valor de Bezinho, né, o valor de Bezinho, onde eu acredito que vocês devem lembrar que esse Bezinho aí é a metade da medida do eixo imaginário da hipérbole. Não é isso? Esse Bezinho aí. E aí, tranquilamente, a gente tanto pode observar que o A, no caso, o número positivo, já que estamos falando de uma medida, né? Esse A e a medida é uma medida.
O número positivo que é elevado ao quadrado dá 9 é o 3. Tá? E vamos logo destacar o valor de B também, que a gente vai precisar dele mais na frente, como vocês poderão ver. O número positivo que é elevado ao quadrado dá 16 é o 4. E agora nós temos o seguinte. Agora nós temos que o A é igual a 3, temos que o B é igual a 4, né? E a gente sabe que o módulo da distância menos 8, como a gente já viu, é igual a 2A. Logo, esse módulo menos 8 de D menos 8 é igual a 2 vezes 3. E o módulo de D menos 8 nada mais é do que 6. Está aí. Ora, como é que a gente resolve uma equação modular? Basta a gente observar o seguinte detalhe. Esse D menos 8 é um número. Um número cujo módulo dá 6. Logo, que número será esse? Qual é o número que pode ser colocado no lugar de D menos 8? Ou é o menos 6, porque o módulo de menos 6 é 6, ou então é o próprio 6, porque o módulo de 6 é 6. Não é isso? Isso nos faz concluir, pessoal, que esse D menos 8 ou é igual a menos 6, ou então esse D menos 8 é igual a 6. O que nos possibilita verificar que o D, essa distância, né, será menos 6 mais 8, logo será igual a 2, ou a nossa distância é o 6 mais 8, né, levando o 8 positivo, o que nos garante que é igual a 14. Aí, de repente, alguém está se perguntando, pô, professor, então, deixa eu só concluir, tá, pessoal? Deixa eu só botar aqui, colocar aqui o A, né, o valor de A, o valor de B. E a gente encontrou que o D é o 2 ou é o 14. Pronto. A partir do momento que a gente encontra duas possibilidades de valor para o D, de repente alguém pode se perguntar, pô, professor, mas e aí? Qual vai ser, de fato, o valor da distância? Vai ser as duas? Não. Já posso lhes dizer com toda certeza que não será as duas, certo? Que vai ser apenas um desses valores aí. Mas como é, professor, que dá para a gente determinar, decidir qual dos dois valores é a distância? Observando o seguinte detalhe. Se nós olharmos bem para essa figura aqui, ó, F1, F2, P1. Essa figura aqui, certo? É um triângulo. Todos vocês devem concordar comigo. Um triângulo em que nós já vimos que essa distância de P1 até F2 é 8, né? Nós sabemos que essa distância ou é 2 ou é 14. Não é isso? Pelo que nós encontramos para o valor da distância, pelos cálculos que nós fizemos. Tá? E esse terceiro lado do triângulo, pessoal, é justamente a distância focal que nós sabemos que é 2C. Tá certo? Se nós descobrirmos o valor desse terceiro lado, a medida desse terceiro lado, nós conseguiríamos decidir, utilizando a condição de existência de triângulo, nós conseguiríamos decidir qual dos dois valores é a medida, é a distância percorrida pela partícula até o foco F1, certo? Ou seja, a medida desse lado, né? Desse lado do triângulo. Bem, como nós sabemos que por Pitágoras o C ao quadrado é o A ao quadrado mais o B ao quadrado, né? No caso da hipérbole, então nós temos que o C ao quadrado é o 3 ao quadrado, que dá 9, mais o 4 ao quadrado, que é 16, o que nos garante que C ao quadrado é 25, o que nos faz concluir que o C só pode ser o número 5. 5 elevado ao quadrado
é que vai dar 25, né? Ou seja, a medida da distância focal, que é 2C, será 10. Será 10, né? Será 2 vezes 5, que é 10. Em outras palavras, temos aqui um triângulo, certo? Que esse lado mede 10, esse lado mede 8. E este terceiro lado só pode medir 14. Aí, de repente, alguém diz, sim, professor, mas o que é que ele garante que não mede 2? A condição de existência de triângulo. Se acaso esse terceiro lado medisse 2, a gente teria que a soma de dois lados do triângulo, 2 mais 8, certo? Estaria sendo igual à medida do terceiro lado, que é igual a 10. E pela condição de existência de triângulo, a soma de dois lados quaisquer de um triângulo sempre tem que ser maior do que o terceiro lado. O que vai acontecer com esse lado, né, ou essa distância de P1 até F1 sendo 14. Vai acontecer desse triângulo satisfazer a condição de existência. Por isso que vai ser o 14. Tá certo, pessoal? Espero que tenham compreendido, tá? E até a próxima, tá, pessoal?